Altura para uma ligação à sala de mercados do Banco BIG com o analista João Lampreia. João, muito bom dia. Começo por perguntar-te como é que está a ser a negociação na Praça Portuguesa nesta última sessão da semana. Bom dia. O PSI está a regir, portanto, em alta, ao transformar os ganhos face ao que exibe os congêneres europeus. Na prática, o mercado está muito focado hoje na divulgação dos payrolls nos Estados Unidos e também com algum flow que pode vir a sair da reunião dos líderes europeus. Portanto, o sentimento acaba por ser positivo. O PSI nesta fase está a performar e, em termos de títulos individuais, destaca-se claramente o setor financeiro, com o BES e o BPI, digamos, acompanhando o movimento de recuperação setorial. Adicionalmente, destacamos também a EDP, que sobe à volta de 0,5% depois de divulgar os resultados provisionais, em que revelou um incremento que está instalado à volta de 7%. João, como é que está a Europa? Também em alta? A Europa também é alta, ainda que com uma amplitude de ganhos inferior, digamos, ao PSI 20. O PSI 20 efetivamente acaba por outperformar. O próprio IBEX, que de alguma forma tem sido um comparável com o nosso, digamos, na leitura dos índices da periferia, também está abaixo, digamos, da média da Europa. Portanto, digamos que o PSI 20 está, de facto, face à Europa, um comportamento bastante interessante. Como é que estão as expectativas dos investidores em relação à taxa de desemprego nos Estados Unidos, mais logo? Digamos que o unemployment nos Estados Unidos acaba sempre por ser um dos indicadores mais importantes, digamos, no prazo recente. É expectável que, digamos, que haja, digamos, alguma deterioração no unemployment, mas digamos que o mercado já, de alguma forma, está a apressar essa situação. Digamos que percebe-se que, digamos, que a destruição de emprego nos últimos 2 anos, desde o eclodir da crise, grande parte deles não são recuperados, não é? E, portanto, também não é expectável que, digamos, que nesta fase do ciclo de expansão seja acompanhada também com uma recuperação muito significativa dos postos de trabalho. Portanto, o mercado acaba, de alguma forma, a incorporar essa realidade. Muito obrigado. O analista do Banco BIG, João Lampreia, aqui com os destaques das praças portuguesa e europeias, no dia em que, do lado lá do Atlântico, nos Estados Unidos, é conhecido um dado muito importante, a taxa de desemprego naquela que é a maior economia do mundo em janeiro, e como já vimos aqui neste mercado global, tudo indica que terá subido ligeiramente face a dezembro, de 9,4% para 9,5%. Ainda assim, um dado também interessante mostra que também o mercado do emprego continua a crescer paralelamente ao desemprego e em janeiro terão sido criados mais de 140 mil postos de trabalho. A taxa de juros das obrigações portuguesas segue em queda depois de ontem os indicadores de risco terem voltado a subir. A yield da linha viva das obrigações do Tesouro a 10 anos estava a descer para os 6,853% esta manhã. O mesmo acontece com o diferencial dos títulos a 10 anos face às Bundes alemãs. O spread segue nos 372,29 pontos base. No mesmo sentido, seguem os spreads das obrigações com a mesma maturidade de países como Espanha e Itália. Estas descidas acontecem um dia depois de Nouriel Rubini ter avisado que em breve os mercados iam fechar-se a Portugal. Recordo que hoje também se realiza o Conselho Europeu em Bruxelas, onde serão analisados, entre outros pontos, naturalmente a situação que atinge a zona euro, a crise da dívida e, naturalmente, o Fundo de Estabilização Financeira, com alguns líderes europeus, nomeadamente Angela Merkel e também Sarkozy, a garantirem que vão tomar medidas concretas que permitam ultrapassar esta crise que atinge o euro. Os salários voltam a baixar este mês devido à nova tabela de retenção na fonte. Os cortes adicionais decididos em outubro passado chegam até aos 1.500 euros. Quem trabalha por conta de outrem e tem rendimentos brutos mais elevados vai sentir já este mês a redução dos ordenados líquidos, tudo por causa de uma maior retenção na fonte. Para quem ao fim do mês receba mais de 25 mil euros, os cortes adicionais chegam aos 1.530 euros, efeitos das novas tabelas de retenção que se farão sentir em especial a partir dos 4.500 euros. As maiores retenções mensais são reflexo das limitações às deduções à coleta a partir do 7º e 8º escalão. O Ministério das Finanças deu a conhecer as novas taxas de retenção na fonte e surge outra novidade: 3 novos escalões de 22.500, 25.000 e mais de 25 mil euros. A partir deste valor, a taxa máxima de retenção passa a ser de 38%, quando no ano passado o último escalão terminava em 18.648 euros, com uma taxa máxima de 35%. O Ministério das Finanças explica que as atualizações refletem as limitações aos descontos com a saúde
educação e empréstimos à habitação para os 2 últimos escalões e também aos limites à dedução dos benefícios fiscais a partir do 3º escalão de rendimentos. O agravamento da fatura fiscal este ano foi anunciado em outubro do ano passado. O Ministro das Finanças tem como objetivo arrecadar 34 mil milhões de euros em impostos, dos quais 10 mil milhões dizem respeito ao IRS. Os cortes salariais na função pública não estão garantidos para o próximo ano. Para renovar as reduções, o Governo vai ter de ir ao Parlamento tentar um novo acordo. O Executivo, liderado por José Sócrates, quer prolongar os cortes até 2013, ou seja, pelo menos durante a vigência do atual Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mas para isso, Teixeira dos Santos vai ter de voltar ao Parlamento, uma vez que a medida só é válida para 2011. Assim, e ao contrário do que tinha afirmado o Ministro das Finanças, os cortes não são para sempre e estão mesmo em jogo para 2012. O Económico apurou que a redução salarial está prevista no artigo 19º do Orçamento para este ano e por isso só pode ser válido para o ano em vigor, ou seja, 2011. Além disso, o salário base dos trabalhadores é mantido intacto, com o corte a ser aplicado apenas ao somatório dos rendimentos. Em 2011, os cortes estão a afetar cerca de 450 mil funcionários públicos. Cavaco Silva reuniu-se esta quinta-feira em Belém com os parceiros sociais para discutir a situação da economia e do emprego em Portugal. À saída da reunião, Carvalho da Silva, da CGTP, criticou a revisão encapotada do Código do Trabalho. Mais brando nas críticas, João Proença, da UGT, garantiu que a central sindical não vai subscrever um acordo que apenas introduza alterações no mercado de trabalho. Já os patrões continuam contra o fundo de indenizações. O Presidente da República continua as reuniões em Belém sobre a situação da economia e do mercado laboral no país. Esta quinta-feira foi a vez da CGTP, UGT e CIP. A comissão da CGTP foi a primeira a ser recebida durante a manhã. À saída do encontro com Cavaco Silva, o secretário-geral da CGTP lamentou os cortes que considera inadmissíveis ao nível da proteção social. Carvalho da Silva denunciou ainda o que considera ser uma revisão encapotada e violenta do Código de Trabalho. Aliás, é bom dizer que neste momento o processo que está em concertação social não tem nenhum conteúdo em discussão com os sindicatos do ponto de vista objetivo, ou seja, as medidas estão adotadas de compromisso com os setores patronais, adotadas como inevitáveis. À tarde foi a vez da UGT reunir com o Presidente da República. Em declarações aos jornalistas, João Proença garantiu que só admite revisões pontuais do Código de Trabalho em matérias muito limitadas. E respeitando 3 princípios fundamentais: a questão do reforço da negociação coletiva, a melhoria da qualidade do emprego e o respeito pela lei. Para nós, falta, na aplicação da lei laboral, uma componente fundamental, que é a negociação coletiva. O dirigente sindical disse ainda que a UGT não aceita que um possível acordo tripartido para a competitividade do emprego se reduza às questões do mercado de trabalho. No fim de contas, por um lado, como melhorar a competitividade, promovendo mais criação de postos de trabalho, por outro lado, como tornar o mercado de trabalho mais adaptado às novas realidades e apostando aqui, sobretudo, na negociação coletiva. No final do dia, foi a vez de António Saraiva da CIP reunir com Cavaco Silva. Em debate na concertação social está a proposta de criação de um fundo de garantia às indenizações que prejudica as empresas, dizem os patrões. Uma das preocupações é adaptarmos as leis de trabalho, as regras de vida nas empresas, aos tempos que hoje vivemos, às dificuldades que hoje sentimos. E temos que, em concertação social, encontrar formas de adaptarmos estas necessidades às realidades que hoje a competitividade neste mercado global nos obriga. Esta sexta-feira, Cavaco Silva continua a ouvir os parceiros sociais. É a vez das confederações do comércio, agricultura e turismo serem recebidas em Belém. O luxo parece passar ao lado da crise, com os lucros do grupo Louis Vuitton a dispararem mais de 70%. O resultado líquido do grupo, que reúne as marcas como Louis Vuitton e Marc Jacobs,
passou para 3,03 mil milhões de euros no ano passado, o que significa um aumento de 73%. Em 2009, os lucros da empresa tinham ficado nos 1.760 milhões de euros. As vendas no quarto trimestre passaram para os 6.110 milhões, um crescimento de 20%. Os resultados vieram superar as previsões dos analistas. Como sempre, à sexta-feira terminamos com as imagens que marcaram os últimos dias. Esta semana destaque vai para os confrontos no Egito, a subida dos preços do petróleo e os resultados da banca portuguesa. A informação do mundo económico e financeiro está de regresso na próxima segunda-feira. Até lá, tenha um ótimo fim de semana. Foram 12 meses muito exigentes pela situação que se vive no conjunto do país e em alguns outros países europeus, mas penso que o BPI o atravessou bem. Dos 510 milhões que apresentámos de resultados, vamos guardar para reservas mais de 350 milhões. Acomodamos a recomendação do Banco de Portugal no sentido de reforçar os capitais.